Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. É um imenso prazer estar na sua companhia. Meu muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários, reproduções, a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos. Eu estou muito feliz pelo meu trabalho estar sendo alcançado, né? Aproximadamente aí 9 países, né? Turquia, Espanha, Estados Unidos, México, Colômbia, alguns países árabes, né? Da Coreia, tá certo? Entre outros. Muito obrigado. Bem, conforme prometido no vídeo anterior, certo? O tema de hoje é infância roubada. O que é que provocou, né, essa infância roubada, ou seja, o roubo da infância? Bem, são situações em que as crianças são exploradas ou privadas da sua infância em decorrência de um imenso mercado explorado pelas grandes empresas e corporações, né? O trabalho infantil, torturas e sequestros durante a ditadura militar, guerras internas e guerras externas. Vamos inicialmente falar sobre a guerra interna aqui no Brasil. Segundo o Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, certo? No Brasil, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta. Nesse mesmo período, 165 mil meninos e meninas de até 19 anos foram vítimas de violência sexual no país. Agora vamos falar em âmbito internacional, certo? Vamos falar das guerras externas. A guerra na Síria, né, matou 652 crianças somente em 2016, ou seja, há 8 anos atrás. Atualmente, né, cerca de 5 milhões de crianças ainda na Síria, certo? Precisam de ajuda humanitária urgente. Com relação à guerra na Ucrânia, né, que iniciou em 24 de fevereiro de 2022, né, estamos aí há mais de 2 anos, certo? Já perto até, né, de completar 3 anos, certo? Esta guerra da Ucrânia, certo? Que já dura aí quase 3 anos, já matou cerca de 700 crianças. Com relação a essa guerra de Israel, certo? Segundo o Unicef, cerca de 14 mil crianças, né? 14 mil crianças morreram em Gaza desde o início da guerra com Israel. E quase 19 mil crianças estão órfãs em meio ao conflito entre o Israel e o Hamas. Com relação ao nazismo, os alemães e os seus colaboradores, né, assassinaram cerca de 1,5 milhão de crianças, sendo 1 milhão delas judias, certo? Agora vamos falar sobre o desaparecimento das crianças no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram 2.169 crianças desaparecidas em 2022, uma média de 6 casos por dia. Desse total, 55,5% foram meninos e 45,4% meninas. A região sudeste do país foi a que apresentou o maior índice de desaparecimento e a região norte foi o menor índice. Vamos falar agora sobre exploração sexual infantil na internet.
A exploração sexual infantil na internet, certo? Bate recorde em 2023. O resultado é o maior da série histórica iniciada em 2006. As denúncias da presença de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet bateram recorde em 2023. Esse resultado é o maior da série histórica desde 2006. Foram 71.867 queixas no ano passado, número 28% superior ao recorde anterior, registrado em 2008. Que em 2008 foram 56.115 denúncias. Em relação ao ano de 2022, houve uma alta de 77,1%. Segundo a organização não governamental, a ONG, 3 fatores principais motivaram o aumento das denúncias de imagem de abuso e exploração sexual infantil. Foram as demissões em massa realizadas pela Big Techs, certo? Que atingiram as equipes de segurança, integridade e moderação de conteúdo, certo? De algumas plataformas. A proliferação da venda de conteúdos, né, de imagem, de nudez e sexo autogeradas por adolescentes. E o uso de inteligência artificial para a criação desse tipo de conteúdo. Bem, vamos falar agora da infância roubada, certo? Durante o regime militar aqui no Brasil, que ocorreu no período de 1964 a 1985, ou seja, 21 anos. Mulheres e crianças inimigas do Estado. Quando as crianças foram abruptamente arrancadas de suas mães, como ocorreu com o emprego, deliberado de truculência dos doicodes, que usaram de violência, inclusive contra as crianças. Elas perderam tudo, isso de uma vez. A segurança afetiva e os cuidados mínimos, o que as marcou profundamente por toda a vida. Muitas das crianças que aqui tratamos foram filhas ou filhos de militantes políticos, sequestrados, foram mantidas em cárceres clandestinos, nascidas, crianças nascidas em cativeiros, torturadas ou ameaçadas de serem submetidas a torturas. Algumas foram arrancadas dos braços de suas mães, impedidas de serem amamentadas e afagadas. Outras chegaram a ser torturadas mesmo antes de nascer, ou assistiram às torturas em seus pais, ou então viram os pais serem assassinados. Quase todas as crianças eram filhas e filhos de mulheres militantes políticas. Crianças também nasceram em cativeiro. Não apenas adultos, mas também crianças foram sequestradas e ficaram nas dependências dos centros de tortura, onde seus pais e outros presos eram torturados e serviciados, ou seja, maltratados, torturados. O absurdo da ditadura militar produziu ainda o absurdo de prender e banir as crianças, fichando-as como subversivas, certo? Considerando-as perigosas à segurança nacional. Algumas crianças puderam ir com suas mães
para o exílio, mas houve aquelas cujas mães partiram sozinhas, sem que os seus filhos pudessem ir por questões econômicas ou de segurança. Houve crianças que foram torturadas para forçar seus pais a denunciarem outros companheiros. Pais foram assassinados diante de suas crianças. A repressão política não poupou nem crianças, nem mulheres grávidas. Muitas mulheres abortaram nas dependências dos DOI-CODES, de tanto apanharem, certo? E levarem choque na barriga, na vagina e demais partes do corpo. Assim como existiram mulheres que tiveram seus partos nas mais ferrenha clandestinidade, outras tiveram seus filhos na cadeia. Todas foram presas, grávidas e mesmo sendo muito torturadas, permaneceram grávidas. E seus filhos nasceram sob ameaça de torturas, sendo que algumas dessas crianças sofreram a tortura ainda na barriga de suas mães. As crianças que viviam na clandestinidade, de um modo geral, moravam nos aparelhos que poderiam ser invadidos, vasculhados e sequestrados, os que ali se encontravam pelos agentes dos órgãos de repressão. A perseguição policial, ora velada, ora aberta, era constante na vida da militância. O risco era permanente. As crianças, na sua maioria, precisavam ter nomes falsos. Não sabiam o verdadeiro nome de seus pais por questão de segurança. No nosso próximo tema, nós vamos tratar do suicídio. O que leva as pessoas a tirarem as suas próprias vidas? São situações econômicas, situações de perseguição política, certo? A instigação ou induzimento ao suicídio é crime? Isso é o que nós veremos no próximo vídeo. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Espero que divulguem esse tema, esses vídeos, né? Porque, além de ajudar o professor Julião Carvalho, vai ajudar também ao próximo. Então, fique com Deus e até o próximo vídeo.